Essa mensagem iria ser ministrada agora às 5, mas aprove o Senhor separá-la para nós agora às 7. Então, eu gostaria que você soubesse que o Senhor, Ele age de forma intencional. Se é esse grupo de pessoas que está aqui, é essa palavra que Ele separou, é porque é isso que eu e você precisamos, nesse momento em que estamos vivendo. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em providência. Eu acredito que Deus não erra em nada. Amém? Glória a Deus. Abre comigo Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Só para animar o irmão, quem for achando vai dando glória aí, meu irmão. Aleluia. Quem não achou, amanhã, plantão de matrículas do Seminário Teológico, você corre e vem estudar. Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos do verso 22 ao verso 29. É um texto muito conhecido de todos nós, irmãos. É um texto que revela de uma forma assim tão linda o amor de Deus por nós. E eu gostaria que você, desde a leitura, já gerasse expectativa acerca do favor do Senhor sobre a sua vida. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e afirmaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha o verso 29. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer por essa porção da palavra, porque sabemos que apenas uma palavra do Senhor transforma a nossa realidade. E nós nos apegamos, Pai, àquilo que o Senhor diz. E desejamos ter mais do Senhor em nós. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmãos, é um momento em que Jesus coloca à prova a fé dos seus discípulos. É como se Jesus os houvesse matriculado na universidade da fé. E durante todo aquele tempo em que os discípulos caminhavam com Jesus, ouviam de Jesus, aprendiam com Jesus, agora lhes fosse aplicada uma prova. Porque é assim que funciona. A prova, ela vem para validar aquilo que a gente vem recebendo como estímulo para a nossa fé. E esse momento é o momento que Jesus coloca à prova a fé dos discípulos. Porque Jesus havia orientado os discípulos a entrarem numa embarcação e passarem para outra margem do mar, sem que ele mesmo estivesse presente naquele barco. O que é interessante é que a gente vê a reação dos discípulos no cumprimento da direção que Deus havia dado, que o Senhor havia dado, a reação dos discípulos ao se depararem com uma dificuldade, ao se depararem com uma tempestade, ao se depararem com um vento contrário ao cumprimento daquele propósito. A Bíblia relata que eles estavam com medo, porque eles estavam passando por uma tempestade. O fato é que esses homens, eles não somente andavam com Jesus, mas mais do que isso,
esses homens, eles estavam presenciando os milagres de Jesus e particularmente participando dos milagres de Jesus. O contexto imediato dessa passagem que lemos é a multiplicação dos pães e dos peixes. Algo incrível, algo sobrenatural, uma experiência tremenda com o próprio agir de Deus, o poder de Deus se manifestando, e os discípulos ali, não somente vendo aquilo, mas participando de tudo aquilo, carregando o cesto que tinha 5 pães, 2 peixes, e agora alimentou praticamente 15 mil pessoas. A Bíblia fala de 5 mil homens. A Bíblia não cita as mulheres e as crianças que certamente estavam ali. Então foi algo maravilhoso. A própria expressão do poder de Deus. Eles não somente presenciaram aquilo, mas participaram daquilo. Foram agentes daquele milagre na vida de tantas pessoas. E agora, poucos minutos depois, eles já estavam com medo de novo. Pouco tempo depois, eles já estavam assustados. Eles haviam acabado de ter uma experiência maravilhosa, mas uma experiência. Lembre-se de algo, meu irmão. Deus nunca faz nada por acaso. Deus nunca nos permite viver a situação que seja, sem que haja um ensino proposto ali, sem que haja um crescimento disposto a nós naquele momento, sem que haja algo para nos fortalecer, sem que haja algo para nos fazer crescer. O que está sendo proposto a partir desse texto é um amadurecimento da fé, é um desenvolvimento da nossa fé, uma recolocação do nosso papel como filhos, de filhos pequenos, de uma fé pequena, para filhos crescidos, amadurecidos, com uma fé também forte e amadurecida. O que acontece é que o Senhor vem nos ensinar com essa passagem que Ele quer que aprendamos a viver pela fé e não mais por aquilo que vemos. Que sejamos guiados não mais pelas circunstâncias, não mais pela tempestade ao nosso redor, não mais pelo vento contrário que essa vida sopra, não mais pelas dificuldades do tempo presente, não mais pelas circunstâncias que o tempo inteiro vem batendo a nossa porta, mas Ele quer que vivamos por aquilo que cremos. Porque viver por fé diz respeito ao quão maduro estamos como cristãos. E nessa escola da fé, chegou o momento de pôr à prova a fé dos irmãos. Tem muito crente, ainda nos dias de hoje, viciado no sentir. Se eu senti um arrepio, é porque foi bom. Se teve um movimento, é porque foi bom. Se aconteceu algo assim extraordinário, é porque Deus estava presente. Quem disse? Aonde a gente vê isso nas Escrituras? Que eu preciso ver para crer, que para que seja Deus se manifestando, cadeira tem que voar, alguma coisa tem que acontecer. Não, irmãos. Isso é para quem depende de uma manifestação externa para poder crer. O que Jesus está propondo é o seguinte: vocês, meus discípulos, vocês, meus talmidim, vocês que caminham comigo, vocês que são da minha essência, vão sem mim, porque apesar de não me verem, vocês vão saber que independente das circunstâncias, eu sempre estarei com vocês. Vamos nos libertar da dependência de fatores externos, das circunstâncias, para mover o nosso humor, para mover a nossa alegria, para mover a nossa fé, e vamos nos apegar a uma fé genuína, centrada na pessoa de Cristo, uma fé embasada na palavra, uma fé embasada no Senhor da palavra, uma fé não mais dependente de fatores, de circunstâncias. Esse é o convite. Uma fé madura, uma fé crescida, uma fé que suporta o tempo mau, uma fé que vence e rompe a tempestade, uma fé que não para por causa das adversidades, uma fé que nos mantém caminhando, mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando a tempestade está sobre nós, mesmo quando o barco está chacoalhando, mesmo quando tudo parece que vai a pique, porque a gente permanece firme, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. O Senhor, Ele quer filhos maduros, conscientes do seu papel de filhos,
e que tomem posse da autoridade que lhes foi dada por serem filhos. O filho é aquele que, sendo obediente, caminha na autoridade do pai. Eu não sei se aqui em Varginha funcionava assim ou funciona assim. Lá em Belo Horizonte, há um tempo atrás, acontecia muito. Hoje em dia que o coração das pessoas está se esfriando tanto, que a gente não vê muito isso acontecer. Mas você não precisava de dinheiro para comprar nada, não. Você precisava caminhar no nome do seu pai. Você chegava na quitanda, na padaria, na mercearia, e falava assim: meu pai pediu para eu comprar aqui um bolo, uma caixa de leite, isso, aquilo. Ah, quem que é seu pai? Não, meu pai é o Alcides. Beleza. Está na conta do Alcides. Entregava para o filho e o filho ia. O filho comprou aquilo dele próprio? Não. Comprou na autoridade do pai. Agiu na autoridade do pai. Foi no nome do pai. O convite do Senhor aos discípulos e a nós essa noite é para que a gente passe a caminhar, passe a se relacionar na autoridade daquele que nos enviou, na autoridade daquele que nos comissionou, na autoridade daquele que deu a visão, porque o que deu a visão deu também a provisão. Ele nos deu algo que é maior do que está no mundo. A provisão de Deus para nós nesse tempo, para andarmos na autoridade de filhos de Deus, é o próprio Espírito de Deus que já habita em nós. O filho, quando é obediente, ele anda na autoridade do pai. Aqui, Jesus queria que os seus discípulos aprendessem essa lição. Por isso os colocou no barco, sem que ele mesmo fosse junto. Diferente do que havia acontecido há pouquíssimo tempo atrás, Mateus capítulo 8, vai dizer que eles estavam numa situação em que estavam num barco, dessa vez Jesus estava junto. E o vento contrário começou a soprar. E a chuva começou a cair. E o mar começou a se agitar. E os discípulos começaram a ficar com medo. Jesus estava do lado, mas estava dormindo. Jesus dormiu. Está em silêncio. Não está falando mais comigo. E a tempestade começou. E a chuva está em cima de mim. E esse barco vai virar. E Jesus não acorda. O que eu faço? Eu vou lá acordar Jesus. Ô Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O pau está caindo na folha aqui, meu filho. O negócio está feio para o meu lado. Você não vai falar nada não? Você não vai fazer nada não? Jesus acorda. O que foi? É o mar, isso está vendo? Tempestade, chuva, o mar. Quieto. Chuva, para. Como é que era que ele estava falando? Não, o senhor já resolveu? Para que você me acordou? Você não viu que eu estava aqui? Viciado em ver. Precisando de algo para que a fé se sustente. Coloca amor no que eu vou te dizer. Todas as vezes que a gente precisa de um elemento externo para que a nossa fé continue atuando, é porque não é fé. Porque a definição bíblica de fé é certeza, convicção, de coisas que eu não vejo, mas que pela fé eu creio que existem. Isso não é negar a realidade, isso é superar a realidade, fundamentados na palavra de Deus. A palavra que diz que é dela que o homem precisa para viver. Não é de pão, mas é da palavra que sai da boca do Senhor. E quando você vê o texto de João, capítulo 1, versículo 1, você entende que a palavra é Jesus. É isso que eu e você precisamos para que a nossa fé seja firme, para que a nossa fé seja forte, para que a nossa fé seja madura. O que eu e você precisamos é de conhecer a Jesus. O que eu e você precisamos é de nos relacionar com Jesus. O que eu e você precisamos é de confiar em Jesus. Porque a fé bíblica, irmãos, ela não tem a ver com acreditar, ela tem a ver com confiar. Parece a mesma coisa, mas não é. Vocês se lembram da história do avião? Sei lá quantas 1000 toneladas de aço e borracha, que taxia por uma pista e de repente fica mais leve que o ar e consegue cruzar um continente. Muita gente acredita que um avião voa. É só olhar para o alto que você vai ver passando. Mas tem tantas outras pessoas que, apesar de acreditar, não confiam e não entram num avião de jeito nenhum. Preferem fazer uma viagem de cavalo, mas não vão de avião. Com a fé cristã é da mesma forma. Não basta acreditar. Você precisa colocar sua vida ali dentro.
Você precisa confiar que o Senhor vai te levantar e vai te levar onde Ele quer. Se você não confiar, você não vai colocar a sua vida ali. Você vai de cavalo, mas você não coloca a vida ali. Esse convite, então, ele quer ensinar que confiar em Jesus precisa estar acima dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas emoções. Não tem nada de errado com cair. Caiu no espírito, não tem problema nenhum, desde que não se levante da mesma forma. A grande questão, irmãos, é não deixar mais as nossas emoções enganarem a nossa fé e fazer com que a nossa fé sobreponha até mesmo as nossas emoções, para que não sejamos enganados por uma pseudo-fé, por uma farsa de fé, por um simulacro de fé, coisa que parece fé, mas que na hora da tempestade cai por terra, na hora do vento contrário me faz parar, na hora da dificuldade me põe tanto medo, que eu fico como os homens desse texto, aterrados, ligados à terra, e não mais ao céu. Quem está aqui comigo? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo não é a mesma coisa do que estar com Cristo. Naquele momento, dentro do barco, a hora que o vento começou a soprar contra, a hora que a tempestade alcançou, o testemunho desses homens declararam que eles ainda não estavam em Cristo, que eles não partilhavam da mesma essência de Cristo, que eles não compartilhavam o mesmo DNA de Cristo. O testemunho declarou que eles estavam com Cristo, porque se desesperaram pelo fato de não ver Jesus, não ter nenhuma manifestação, não ter nada externo àquilo que se deveria crer. Continuar a depender de fatores externos só declara que eu também estou externo a Cristo. Amém? Então estar com Cristo é diferente. Estar em Cristo é algo mais profundo. Os discípulos estavam com Cristo, mas como não estavam em Cristo no momento em que se viram ou se sentiram só, temeram. Não é pecado ter medo, não, irmãos. O pecado é deixar o medo te impedir de continuar. Sabe algo que eu falo sempre para os meninos lá em casa? Está com medo? Vai com medo mesmo. Quando a Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino dos céus, não é porque timidez é pecado, não. Ter vergonha de alguma situação, ficar meio encabulado. O problema é quando você deixa esse encabulamento te impedir de cumprir a vontade do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nessa situação aqui, é que no meio do cumprimento da vontade que Deus tem para a sua vida, pode ser que venha um vento contrário. Não foi o que aconteceu? Jesus manda esses discípulos entrarem no barco e passarem para outra margem. No meio do caminho, um vento contrário. Por que não? Quem foi que disse que é porque Deus mandou, vai acontecer tudo fácil? A gente está distorcendo o texto de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam não quer dizer só coisa boa vai acontecer, não. Quer dizer que até mesmo as coisas ruins que acontecerem, se nós estivermos amando a Deus e nos sujeitando à vontade dEle, submissos a Ele, até mesmo as dificuldades vão cooperar para o cumprimento do propósito que Ele tem nas nossas vidas. Afinal de contas, a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir para nós um peso eterno de glória. Se apegar à vontade de Deus, apesar do vento contrário, diz que, apesar do vento contrário, eu permaneço confiando no Senhor. O que acontece nesse texto, irmãos, é que parece que esse barco parou. Porque no meio do cumprimento da vontade de Deus, vai ter vento contrário. Afinal de contas, nós estamos na contramão desse mundo. Afinal de contas, o mundo nos odeia. Afinal de contas, nós estamos aqui para acender a luz de Cristo em meio às trevas.
E se você se lembra daquela ocasião em que você estava dormindo de tarde e seu pai ou sua mãe chegou e vrap, na cortina e o sol de 3 horas da tarde bateu bem na sua cara, aquilo não foi gostoso. Porque quanto mais em meio às trevas a gente permanece, mais confortável a gente fica. E quando a luz chega, ela incomoda mesmo. E é isso que nós somos chamados para fazer. Dissipar as trevas. E que se no primeiro momento isso precisar gerar algum incômodo, tem que gerar. Porque é só depois que a luz passa a brilhar que a gente vê que realmente a situação precisa mudar. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque o nosso testemunho, sem que a gente fale nada, o nosso simples testemunho do dia a dia já revela a mazela no coração daquele que não compactua da fé. Você não precisa não roubar. Você não precisa falar que não rouba. O simples fato de você não roubar constrange quem rouba. Você não precisa não falar que mente. Como é que é? Você não precisa falar que não... E vocês entenderam? Você só não mente. E quem mente perto de você vai ficar constrangido. Porque a nossa vida, caminhando na luz de Cristo, já vai revelando a mazela no coração daqueles que ainda estão em trevas. Por isso que incomoda tanto. Como Francisco de Assis disse. Ou São Francisco, se você preferir. Pregue em todo o tempo, mas quando for necessário, use as palavras. Aqui, irmãos, a gente vê que os ventos contrários vão tentar nos impedir de cumprir a vontade de Deus. Tempestades vão tentar nos fazer parar, vão tentar nos fazer desistir, vão tentar nos fazer voltar, vão tentar nos fazer desobedecer. Porque a palavra era, passa para o outro lado. Não era para no meio da dificuldade, é passa para o outro lado. Vai ter dificuldade, mesmo assim, passa para o outro lado. Tem quem diga que mar calmo não faz bom marinheiro. Toda dificuldade pode surtir 2 efeitos nas nossas vidas. Ou nos parar, ou nos fortalecer. Quem escolhe somos nós. Se a gente vai sair daquela situação como alguém derrotado, destruído, ou vai sair daquela situação fortalecido, honrando o Senhor. Amém? Exatamente nesse momento que nós devemos aprender uma lição preciosa sobre fé. A nossa fé não pode depender das circunstâncias que nos cercam. A nossa fé não pode estar atrelada àquilo que vemos. A nossa fé não pode se basear no que acontece ao nosso lado. Ela precisa transcender isso. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Isso é a postura de um filho que amadureceu na fé. Esse é o papel daquele que se apega ao Senhor e à palavra do Senhor, e não mais às circunstâncias. Então, meu irmão, não importa o momento que você está passando, se é por uma tempestade, se é por um vento contrário, aquele que é fiel e justo para cumprir a boa obra há de completá-la na sua vida, desde que você permaneça firme. Isso está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. A Bíblia nos diz também, irmãos, aqui a partir do verso 25, desse texto de Mateus 14, que por volta das 3 às 6 da manhã, Jesus veio caminhando sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos. E esses discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrados e afirmaram que era um fantasma. E por causa disso eles gritaram. Imagina aquele monte de homem barbudo, gritando dentro do barco, fantasma! Não sei que tipo de grito que foi, mas todo grito é um grito, né? Acontece 2 situações aqui. A primeira é que eles ficaram aterrados. Por causa da falta de fé, eles se conectaram mais à terra do que ao céu. E a segunda coisa que aconteceu, e é muito importante a gente entender, é que eles afirmaram que era um fantasma. Existia uma lenda que fazia parte do imaginário comum dos pescadores judeus daquela época, de que durante uma tempestade, no meio da noite, um fantasma viria para roubar a vida dos pescadores. Isso era uma lenda. Naquele momento, a associação foi imediata. Estou aqui de madrugada, tudo escuro, está chovendo, vento contrário, tempestade, trovão,
barco balançando, e agora, no meio dessa tempestade toda, eu vejo um vulto vindo em minha direção. Pronto. Estou morto. Só que não era a morte que vinha em direção a eles, não, irmãos. Era a vida. Nos momentos de maior angústia, de maior aflição, saiba que Jesus está presente. A Bíblia diz que imediatamente Jesus gritou: sou eu! Imediatamente! Agora, a gente não pode deixar passar batido aqui. Eles afirmaram que era um fantasma. Sabe por quê? Porque quando o medo toma conta do nosso coração, esse medo distorce a realidade ao nosso redor. Tudo parece pior do que verdadeiramente é. Aquilo que vem contra nós parece ser muito maior do que é, muito mais nocivo do que é, muito mais perigoso do que é. A gente se vê muito menos capaz do que a gente é, por causa do medo, confrontando a fé, balançando a fé. E ao mesmo tempo, por que não dizer, derrubando uma fé que não tem fundamento. Jesus imediatamente responde: tem bom ânimo, sou eu. Irmãos, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que a tempestade esteja sobre você, nunca se esqueça, como o salmista disse: Jesus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Imediatamente ele respondeu: sou eu. Tenha bom ânimo, não fique mais com medo. A presença de Jesus em nossos corações, o próprio amor de Deus na pessoa de Jesus, precisa lançar fora todo medo. Algo interessante aqui é que no verso 28, talvez a gente pode extrair a principal lição para nós nesse dia. Nós estamos falando sobre uma palavra para o sobrenatural. É o título para essa mensagem. Uma palavra para o sobrenatural. E esse ensino de Jesus fala sobre fé, sobre fortalecer, sobre se fortalecer na fé, sobre crescer nessa graça de caminhar por fé e não pelas circunstâncias. Como vimos, Jesus é a própria palavra, e como vimos, nem só de pão vai viver o homem, mas da própria palavra. Jesus é o que nos sustenta, Jesus é o que nos fortalece, Jesus é o que nos encoraja, Jesus é o que nos restaura, Jesus é o que nos pega no chão e nos põe de pé, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. É em Jesus que não há condenação para as nossas vidas, é em Cristo que nós somos nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, é Jesus que nos justifica, que nos restaura, que nos regenera, que nos glorifica, é Jesus que nos cura, que nos liberta, é Jesus que nos salva. Jesus é o fundamento da nossa fé e é o alvo da nossa fé. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o começo. Ele é o alfa, é o ômega. É o próprio Deus Criador se relacionando conosco em pessoa. É nele que devemos nos apegar. É nele que a nossa fé precisa estar fundamentada. Irmãos, em verso 28, quando Jesus responde: tem bom ânimo, sou eu, não tenham mais medo, Pedro toma a frente e responde assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Agora, essa declaração de Pedro é a principal lição para nós. Por que que Pedro disse isso? Por que que Pedro respondeu dessa forma? Porque Pedro entendeu algo acerca do caráter de Deus, que eu e você precisamos entender nessa noite. Pedro entendeu que quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo, é porque o próprio Deus é o libertador do povo. Pedro entendeu que quando Deus chama Davi para ser o rei do povo, é que o próprio Deus é o rei do povo. Pedro entendeu que quando ele mesmo foi chamado para ser pescador de homens, é porque o próprio Deus é pescador de homens. Então Pedro entendeu: se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas, porque se é o Senhor que vem sobre mim, andando no sobrenatural, não vai querer viver o sobrenatural sozinho, vai compartilhar comigo dessa experiência, e eu também vou vivê-la. Pedro creu na palavra de Jesus, que disse: vem. Uma palavra foi suficiente. O que que Pedro fez? Pedro desceu do barco
do barco do medo, do barco da dúvida, do barco da incredulidade. Pedro não deu mais ouvidos para aquilo que acontecia ao seu redor. Pedro parou de olhar para a tempestade, Pedro parou de olhar para o vento contrário, Pedro parou de olhar para tudo aquilo que tentava impedir de cumprir o propósito de Deus. Pedro começou a olhar para Cristo, Pedro começou a focar em Jesus, Pedro começou a dar atenção para a experiência, para a real experiência com o Senhor, para compartilhar da essência do Senhor, para se tornar um com o Senhor, para deixar de estar com e passar a estar em Cristo. E quando Pedro fez isso, irmãos, Pedro viveu algo que ninguém mais viveu. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. A palavra que sustenta a nossa vida espiritual, a palavra que sustenta a nossa vida ministerial, a palavra que sustenta o nosso relacionamento com o Senhor da palavra. Talvez dentro do barco, os outros discípulos ficaram: você está doido? Você vai fazer isso? Não faz isso não. Você vai para a igreja, você vai para monte, você vai para fazer isso, você está doido? Se a gente começar a dar ouvidos, irmãos, para as vozes desse mundo, para as vozes desse tempo, para as vozes dessa geração, nem descer do barco a gente desce. Porque afinal de contas, naquele momento, o que o barco representava? Segurança. Lá fora o pau está quebrando, mas eu estou dentro do barco. Covid para todo lado, comunismo, conservadorismo, isso, aquilo outro, tantas opiniões. Não, é melhor ficar quietinho onde é que eu estou. Aqui pelo menos está chacoalhando, mas estou aqui, estou seco. É uma escolha, é uma opção. Contudo, toda escolha gera consequências. E a escolha de permanecer onde está te impede de viver algo maior, te impede de viver algo mais tremendo, te impede de seguir com Jesus para algo sobrenatural. Pedro escolheu a palavra e se dispôs a caminhar pela palavra. E quando Pedro desceu do barco, Pedro viveu algo incrível. Pedro foi ter com Jesus. E esse convite de Jesus a Pedro é o mesmo convite que ele estende a nós essa noite. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E nessa noite, Jesus diz a mim e a você: vem. Vem, filho. Vem viver o sobrenatural junto comigo. Vem viver além das circunstâncias junto comigo. Vem viver além do medo, além da dor, além da rejeição. Vem viver além da tempestade. Vem caminhar comigo. Vem andar comigo. Sai desse lugar de medo, de dúvida. Se apega a mim e a minha palavra, diz o Senhor. Para que a gente possa, irmãos, viver o sobrenatural, a gente precisa se agarrar ao Senhor da palavra. Bastou uma palavra da parte do Senhor para Pedro viver o sobrenatural. Penso que se os outros discípulos tivessem se disposto à palavra como Pedro se dispôs, teriam experimentado. Mas escolheram permanecer no lugar de comodismo. Escolheram permanecer do jeito que sempre estiveram. Afinal de contas, eu já tenho experiências. Eu já vi multiplicar pão. Eu já vi multiplicar peixe. Eu já vi ele acalmar o mar. Mas o convite agora é para algo mais profundo. O convite agora é para ir além. O convite agora é para viver algo maior. Parar de dar testemunho do testemunho dos outros e começar a construir o seu testemunho pessoal com o Senhor. Ninguém podia falar o que Pedro pode falar. Eu andei sobre as águas. Eu vivi uma experiência verdadeiramente real. Eu fiz, porque o Senhor era comigo. Pedro não se importou com o comentário dos demais discípulos, dizendo para ele não descer. E eu gostaria que você se atentasse também a isso. Tem muita gente que vai preferir continuar no mesmo lugar onde esteve
e vai fazer de tudo para que você continue também. Nesse momento, você precisa discernir a voz do Senhor. Mesmo em meio à tempestade de vozes, mesmo em meio à multidão de conselhos, mesmo em meio a tantas pessoas que caminham com você, que estão do seu lado, que estão juntos, talvez no ministério, talvez na igreja, talvez no trabalho, talvez na escola, talvez dentro de casa. Mas quando a voz que você ouvir for a do Senhor te dizendo vem, não endureçais o vosso coração. Esse discurso dos demais discípulos não parou Pedro e também não pode nos parar. Paulo disse aos coríntios para a gente não colocar atenção no que é temporário, mas colocar atenção no que é eterno. Pedro não olhou para aquela tempestade. Pedro não se apegou ao barulho dos trovões, ao vento. Pedro se apegou ao que era eterno. Focou em Jesus Cristo e foi em direção a Ele. Ainda nesse ano de 2020, irmãos, um ano que não está perdido, eu e você, podemos andar no sobrenatural. Eu e você podemos viver o sobrenatural. Eu e você podemos ir além do que já fomos, desde que tenhamos a coragem de aceitar o convite de Jesus. Infelizmente, a gente vai ver que não é para todo mundo. Todos ouviram, um se dispôs. E esse que se dispôs recebeu do próprio Senhor o poder para caminhar como o Senhor caminhou. Nós não podemos mais depender de uma sensação para continuar crendo. Não podemos mais nos apoiar ao que vemos para seguir a Jesus. Não podemos mais ser abalados por aquilo que é temporal ou passageiro. Mas devemos estar firmados naquilo que é eterno para poder caminhar com o Senhor. Crendo que quem te chamou é fiel e justo para permanecer contigo. Amém? Para a gente concluir, quero dizer para você, você se lembra bem, no verso 30 em diante, Pedro começou tão bem. Só que de repente, a Bíblia diz aqui que, reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, o medo volta. Todas as vezes que a gente começa a se apegar às circunstâncias, a gente fica com medo. Por quê? Porque a gente começa a ver que nós, por nós mesmos, não somos capazes de continuar andando sobre as águas. Nós precisamos daquele que criou as águas. Nós precisamos daquele que criou todas as coisas. Por nós mesmos não será possível. Pedro afundou. Pedro submergiu. Aí ele gritou: salva-me. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos tropeços, apesar dos nossos erros, Deus não muda. Ele permanece o mesmo. E se mesmo submergindo, se mesmo afundando, eu clamar a Ele, Ele vai te estender a mão. Ele vai te tirar de lá. Ele vai fazer novas todas as coisas. Imediatamente, Jesus lhe estendeu a mão e tirou ele daquela situação. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão ressequidas e os seus ouvidos não estão tampados. Se nessa noite você se vê em meio à tempestade, se você se vê em meio a uma situação assim tão difícil, clama ao Senhor. Creia que Ele é capaz de tirar você dessa condição. A Bíblia diz que no verso 32, subiram ambos no barco. O vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Muitos continuaram ainda
dependendo de ver o milagre para crer. Só que Pedro viveu o milagre. O que a Bíblia não diz é como foi que eles voltaram para o barco. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas. Num determinado momento, ele tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos nas circunstâncias e afundou. Clamou a Jesus, Jesus estendeu a mão, tirou ele de lá. Logo depois eles entraram no barco. E a caminhada de volta? A caminhada de volta fica por nossa conta. A gente imaginar como poderia ter sido. De um jeito ou de outro, foi incrível. Porque ou Pedro voltou andando ao lado de Jesus, ainda caminhando no sobrenatural, ou mesmo se Pedro tivesse com tanto medo e não conseguindo mais nem orar, não conseguindo mais nem adorar, não conseguindo mais nem andar, ele voltou para o barco, porque voltou nos braços do Senhor. Mas voltou com o Senhor. E esse é o convite que eu quero fazer para você essa noite. A aceitar o convite do Senhor, para viver o sobrenatural. Aí fora a tempestade está terrível. Uma chuva, vento contrário, raios, palavras contrárias, um levante contra a igreja desse tempo. Mas ainda assim, apesar de parecer que o que vem contra nós é a morte, o que existe é uma oportunidade de crescermos na nossa fé, de amadurecermos como filhos e de então, como filhos maduros, caminharmos no sobrenatural. Amém? Quero convidar você a adorar o Senhor nesse instante.